último vídeo que a gente trabalhou, vocês vão lembrar que o Pro mencionou 1917 como algo marcante no conflito da Grande Guerra, tá? Pode ser coincidência ou não, mas 1917 você tem a entrada de uma potência e você tem a saída de uma potência nessa brincadeira, tá? A saída dessa potência, que é a Rússia, o Pro só vai falar agora, porque depois a gente vai ter um capítulo só para entender a história da Rússia. E como você já deve ter visto em geografia, você sabe que em 1917 a Rússia ela sai da guerra, né? Porque ela vai ter um conflito dentro de casa, que vai ser a famosa Revolução Russa, que vai implantar o comunismo na Rússia, ok? Então a gente adianta o spoiler aqui, mas a gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar do lado que entrou. Então, como você viu no vídeo passado, a guerra de trincheira, ela é uma guerra na qual o tédio está presente. A guerra não anda, né? Você não tem o sentido, a percepção de que as coisas estão caminhando ou de que algum lado está melhor do que o outro, de que algum lado já avançou territórios, né? Você não tem a Inglaterra invadindo a Alemanha e você não tem a Alemanha invadindo a Inglaterra. E a gente já está com quase 4 anos de conflito, né? O que está acontecendo? Então, é uma guerra arrastada, né? E enquanto é uma guerra arrastada, as bombas continuam caindo na cabeça dos europeus. Então, isso que a gente já falou em outras aulas, é uma guerra que os civis estão morrendo. No final da Primeira Guerra Mundial, números mais modestos vão falar que 20 milhões de pessoas morreram nessa brincadeira. E eu não estou falando só de soldados, eu estou falando uma grande parte de civis que estão na cidade e estão levando bombardeio todo dia, tá? Mas a Europa, ela está gradativamente sendo destruída e o tempo está passando e ninguém está ganhando, e o tempo está passando, o dinheiro está acabando, as mortes, a fome, o inverno rigoroso. Lembra que você queria a guerra? Agora você está desesperado para ser um prisioneiro de guerra. Porque, como eu disse no último vídeo, se você vira um prisioneiro de guerra, você vai ter banho quente, você vai se livrar dos piolhos, você vai ter uma roupa seca, né? Porque na trincheira você não vai ter roupa seca. Você vai ter uma sopa quente, você vai ter um colchão para dormir, porque isso é uma regra, né, da guerra. Você, como prisioneiro, você é um prisioneiro, mas você vai ser tratado como gente, tá? Então, esse cenário, ele é muito importante de você ver, né? E aí, o que eu te digo? Qualquer coisa, né? Se qualquer coisa em 1914 levaria o mundo para a guerra, qualquer coisa faria uma força ficar maior ou menor, tá? E isso tem em 1917, né? Porque o que acontece em 1917? Vamos lá. A guerra, ela tem caráter mundial, ok? Ela vai ser na Europa, ela vai pegar o Oriente Médio, só a título de curiosidade, a Inglaterra vai invadir o Iraque por causa do petróleo, tá? O Iraque está no Oriente Médio. Você vai ter conflitos no norte da África. Então, é uma guerra de caráter mundial, mas você não tem o continente americano levando bomba. Não tem. O continente americano ele está fora dos bombardeios. Então, para o Brasil, que é um país medíocre, em 1917, né, que você já viu com a sua república que só governa para si mesmo, que o povo está tudo ferrado, o Brasil, que é um país medíocre, agrícola, que nem capitalismo tem, ter guerra, não ter guerra, ok. A gente não tem mercado consumidor, a gente não está ganhando com nada, mas os Estados Unidos da América estão se dando muito bem nessa brincadeira. Lá no século XIX, quem manda? A Inglaterra. Quem manda? A Alemanha. Onde estão as grandes potências do mundo? Na Europa. Mas você tem que lembrar que o Pro já falou algumas vezes que no século XIX, tanto Estados Unidos quanto o Japão são potências regionais. Elas podem não ter um alcance mundial ainda, mas elas, em seus continentes, elas falam grosso, elas mandam, né? Então, o Brasil de 1917 é um Brasil pianinho para o que os Estados Unidos querem
e fazem, tá? Não tem. Os Estados Unidos espirram lá em cima, o brasileiro aqui embaixo diz saúde, amém, o que quer que seja, né? Triste que 100 anos depois a gente voltou para esse cenário, né? Mas deixa para lá, né? Abafa o caso, tá? Né? De ficar lambendo o norte-americano. Enfim, agora, o que acontece? Nesse momento que os Estados Unidos é uma potência regional, os Estados Unidos vão se desenvolvendo industrialmente também. Você tem a Guerra da Secessão em 1865, você tem o fim da escravidão nos Estados Unidos e complementando com a instalação de um parque industrial de fato. Então, os Estados Unidos estão se modernizando pacas, ainda no século XIX. Só que ainda, os Estados Unidos está lá, comendo pela beirada, está lá quietinho, tá? Enquanto isso, Inglaterra, Rússia, França e principalmente a Alemanha estão abraçando, né, todo o mercado industrial, vendendo e ganhando muito dinheiro, e por causa disso eles vão para a guerra. Mas o detalhe da guerra é que a Europa está sendo destruída. O parque industrial alemão já era, o parque industrial inglês já era, está tudo. Não tem lugar para fazer bala de canhão, tá? Não tem comida para comprar, não tem lugar. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão se impor como um único mercado aberto para a Europa. Isso eu estou falando na virada da década de 1900 para 1910. Então, se a Alemanha não tem o que vender e não tem onde comprar, se a Inglaterra não tem o que vender e não tem onde comprar, quem que surge na brincadeira? Os Estados Unidos da América, que vai abrir suas portas e vender seus produtos para todo mundo. Isso em 1914. Então, você vai ver num futuro muito próximo, acho que na semana que vem, na aula da terça-feira. Você vai ver, e eu vou falar disso novamente, você vai ver que os Estados Unidos, a partir de 1914, porque as bombas não vão cair nos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão vendendo de tudo para todos, principalmente na Europa, então está jorrando muita grana nos Estados Unidos da América. Enquanto a Europa se despedaça, né, enquanto a Europa se mutila, enquanto a Europa se mata, os Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro. Tanto é que na aula daqui a uma semana você vai ver que isso até tem um nome. Os Estados Unidos vão colocar em prática uma superprodução capitalista. O que é isso? Se eles produzem 100 garrafas de Coca-Cola, as 100 são vendidas. No mês seguinte, você produz 200, as 200 são vendidas. No mês seguinte, você produz 1.000, as 1.000 são vendidas. Porque você tem um mercado consumidor ávido por isso. Porque aqueles mercados que produziam não estão produzindo mais. Então, de 14 até 17, os Estados Unidos surfaram numa onda muito bacana para eles. Eles estão se dando muito bem. Mas a Europa não é besta, né? A Europa está vendo isso. E só um detalhe, tá? Os Estados Unidos estão virando a única potência econômica, mas eles já são uma potência militar também, tá? Eles também se desenvolveram do ponto de vista tecnológico, então eles têm armas, eles têm aviões, eles têm exércitos com 5 milhões de homens. Então os Estados Unidos não são uma porcaria, mas os Estados Unidos, sabiamente, estão de fora do conflito, não mandou ninguém para lá. Mas, enquanto a grana está entrando nos Estados Unidos, o pessoal na Europa começa a pressionar os Estados Unidos também a escolher um lado. Então, é o WhatsApp todo dia. E aí, os Estados Unidos? Vai entrar na guerra ou não vai entrar? E aí? E aí? Você vai ficar vendo isso? Vai deixar as coisas acontecer? E aí? E a guerra, né, se prolongando, né? E aí, Estados Unidos? Qual o papel você terá nesse conflito? Você será apenas Estados Unidos? Você será apenas um vendedor de coisas? É isso? Tá? E as bombas não caem nos Estados Unidos. Então, a sociedade norte-americana, ela está tendo um desenvolvimento, cara, que você é impensável, cara. É impensável, tá?
tá? Tudo que você faz de empresa nos Estados Unidos, você está ganhando dinheiro, e a Europa se esfacelando, tá? As bombas caindo. Até que chega 1917. Você tem a saída da Rússia, por causa da Revolução Russa, que a gente vai estudar no futuro próximo isso, está no livro 2. Mas você tem mais do que a saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos na guerra, finalmente. Tá? A entrada dos Estados Unidos na guerra, finalmente. Isso só vai se dar em 1917, essa entrada dos Estados Unidos. 3 anos os Estados Unidos ganharam muita grana com essa brincadeira. E aí tem um segundo momento. Os Estados Unidos, como bom capitalista, está vendendo produto para a Alemanha e para a Inglaterra. Né? Você quer comprar meu produto? Eu estou vendendo. E eles estão vendendo. Tá? Não tem tempo ruim, para você alemão, não vendo, para você... Não, não tem nada disso. No mundo capitalista, aprendam isso. Vocês não têm inimigos, ok? Vocês têm compradores, tá? Então, eu estou de mal do Pedro Luiz, e aí eu não vou vender as minhas coisas para o Pedro Luiz. Não, eu vou engolir meu orgulho e vou vender coisas para o Pedro Luiz. Não tem o que discutir. Esse é o mundo liberal. O segundo questionamento sobre os Estados Unidos é: para qual lado esses manés vão? Essa é uma boa pergunta, né? Porque não tem muito. Os Estados Unidos podem ir para o lado que quiser. Então, vamos lembrar o último vídeo. No último vídeo, você tem um equilíbrio de forças. Tanto a Alemanha quanto a Inglaterra, ela é aquela coisa do choque e forte, né? Só que são forças que se equivalem. Então, a guerra não vai para nenhum lugar. Ninguém invadiu a Alemanha, ninguém invadiu a Inglaterra. Eles estão no meio do caminho e a coisa não anda, né? Parece que estão andando na lama, e literalmente, em muitos momentos estarão, e a coisa não anda. E aí a questão que se põe agora era: para onde vai os Estados Unidos? Se os Estados Unidos se aliarem à Alemanha, qual vai ser o resultado? Se os Estados Unidos se aliarem à Inglaterra, qual será o resultado? E aí, depois de muito se negociar, os Estados Unidos finalmente entram na guerra, 3 anos depois, e entram do lado dos ingleses e dos franceses. Aí é evidente, cara. Você chega com um exército, com uma marinha, com uma aeronáutica fresquinha, com soldados inteiros, com grana, com armas, com tudo que tem de moderno, o que vai acontecer? É evidente que a turma da Inglaterra e da França vai ficar muito mais forte do que a turma da Alemanha. Isso é meio óbvio, isso é meio claro, é evidente. E é o que vai acontecer. Não é à toa que pouco mais de um ano depois dos Estados Unidos entrarem na guerra, a guerra finalmente acaba. E aí ela acaba aqui, ó, que você está vendo na setinha, no dia 11 de novembro de 1918. Então, a Tríplice Entente, que agora tem Inglaterra, França e Estados Unidos, antes tinha a Rússia, ela é declarada a vencedora da guerra. Mas, na verdade, quem se sai como grande vencedor da guerra? Na verdade, são os Estados Unidos. Porque você não pode esquecer que a Europa termina a guerra, só que como é que está essa Europa? Essa Europa está destruída, não tem nada. Ela está detonada, todos os grandes prédios, indústrias, tudo foi derrubado. Portanto, quem é o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial? Não há o que se duvidar. São os Estados Unidos da América, que agora ganham um novo símbolo. Eles não são mais uma potência regional. Os Estados Unidos, em 1918, eles são a única superpotência do mundo. É surreal isso, é assustador. Tá? É um poder econômico, um poder político e um poder militar gigantescos. Por quê? A Europa está perdida. A partir da próxima aula, a gente vai dividir os estudos. Uma aula Estados Unidos, outra aula Alemanha. Mas só para você ver o cenário e para você entender, já começar a entender as razões de termos uma Segunda Guerra Mundial. Porque vai ter, você já sabe, você já tem um grande spoiler. Né? Você sabe que 21 anos depois dessa guerra aqui, vai começar a Segunda Guerra Mundial. Você sabe que 20 anos depois disso aqui,
Alemanha e Inglaterra brigarão novamente. Você já sabe disso. Mas por quê? Então vejam só. Então os Estados Unidos se deram muito bem. Você já aprendeu comigo que o mundo liberal ele tem espaço para um país só no topo. Já falei isso milhares de vezes, certo? É um país só que vai dominar, que vai falar grosso, que vai mandar de fato. Ponto final, não tenho o que discutir. Beleza? Beleza. Bom, só que no mundo liberal você também tem a contrapartida. Se você tem um país extremamente dominante, poderoso como os Estados Unidos, você também vai ter o fundo do poço. E aí, quem é o fundo do poço nessa brincadeira? A tal da Alemanha. Ela perdeu a guerra. Perdeu? É a pergunta retórica que eu faço. Muito louco, né? A Alemanha não foi invadida por ninguém. Então, como ela perdeu? Os militares não aceitaram a derrota, mas era evidente que cedo ou tarde, e se a guerra continuasse, a Alemanha não teria como bancar ela, porque os Estados Unidos entraram muito forte. Então, o que acontece? A Alemanha, os políticos alemães, aceitam, né, o Tratado de Paz e aceitam mais do que isso. E agora começa o problema. E olha o Hitler começando a ser gestado. 1919, hein? Olha só. Em 1919, os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, forçam a Alemanha a assinar o malfadado Tratado de Versalhes. Primeira coisa que o Tratado de Versalhes deixa bem clara, que a Alemanha é culpada pela guerra. Bom, se você já assistiu às aulas do PRO, você sabe que em nenhum momento eu falei que a Alemanha fez a guerra sozinha. Se eu falei isso, baixo assinado para tirar o professor que ele está falando bobagem, né? Eu falei sim, várias vezes, que a Europa quer a guerra. Tanto que quando o menininho lá é assassinado, o que acontece? Todo mundo vai fazer a guerra, vai lá se alistar para combater, para exterminar o rival. Então, não dá para ter um culpado só. Mas, enfim, a Alemanha perdeu, no papel, pelo menos, está lá. E aí, qual é o problema do Tratado de Versalhes? Se você é declarado culpado pela guerra, você vai ter que pagar como é que fala? Todos os prejuízos que essa guerra deu. Então, a Alemanha vai ter que reconstruir a Inglaterra, a França, a própria Alemanha, certo? Num valor que hoje, se aquele olha o valor da dívida da Alemanha na época. Se você atualizar esse valor em 1919, 100 anos depois, a dívida da Alemanha com o final da guerra dava quase US$ 1 trilhão. Eu estou falando de 875 bilhões de dólares, se o dinheiro fosse atualizado. Ô, pessoa, a Alemanha tem esse dinheiro para pagar? É evidente que não tem esse dinheiro para pagar. Só que ela tem que pagar. Então ela vai ter que se virar. Então você vai ver isso nas próximas aulas, como é que a Alemanha vai se virar. Só que a partir do momento que você tem que pagar todos os custos dessa guerra, como é que você vai cuidar do alemão dentro de casa que também está ferrado, a Alemanha está destruída? Como é que vai funcionar isso? Então, se estabelece na Alemanha uma crise econômica que nunca se imaginou ser vista. Vou dar um outro exemplo financeiro. Sei lá, um pãozinho na Alemanha custava 165 marcos, que era a moeda da Alemanha. Com o Tratado de Versalhes, com a crise econômica, a inflação na Alemanha fez com que esse mesmo pãozinho chegasse a custar 1 bilhão de marcos. Meu, se seu dinheiro está comprando coisas valendo milhões, se seu dinheiro está comprando coisas valendo bilhões, significa que seu dinheiro não vale para mais nada, tá? As pessoas vão no mercado com carrinhos, com um monte de notas que não valem nada para comprar um pedaço de carne se a carne existir, entendeu? Mas, por que isso acontece? Porque a Alemanha está enforcada com uma dívida que é impagável. Tá? Então, o povo alemão sentiu a vergonha pela derrota na guerra e está literalmente pagando todos os preços e o pão que o diabo amassou.
Só que o Tratado de Versalhes, ele não só fica nessa questão econômica, ela vai para a questão do militar também. Então, por exemplo, no começo dessa aula eu falei que os soldados, né, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fala de um exército, 5 milhões de homens, né? Hoje a gente fala de exércitos em milhões de homens. 100 anos atrás, também. Olha a quantos homens ficou resumido o exército alemão, a 100 mil homens. Isso não é nada para uma guerra. Isso não é nada para defender um país, para defender as fronteiras. Para você ter uma ideia, a rota aqui em São Paulo, da Polícia Militar, tem cerca de 100 mil homens. Entendeu? Então, olha a porrada que o exército alemão toma. Você tem o fim da aeronáutica, porque eu já falei em algum momento que a aeronáutica alemã ela se destacou bastante, né? Os seus pilotos foram famosos na guerra, derrubaram vários aviões. Então, não vai ter mais aeronáutica, não vai ter mais avião. E você tem uma marinha de guerra com apenas 6 navios. Fala para mim o que você faz com 6 navios. Nada. Então, o Tratado de Versalhes para o alemão, ele é a humilhação final. E você lembra o que o tio falou agora há pouco. Estamos gestando Adolf Hitler. Porque o alemão humilhado, você vai ter uma aula só sobre o alemão, tá? Só sobre o povo alemão. Nesse momento, você vê um povo humilhado e, mais do que isso, um povo sem esperança. E quando menininho e menininha, você não tem mais esperança, você está aberto a qualquer porcaria que aparecer, né? Basta ver um país aí que fala português da América Latina, o que acontece hoje em dia, entendeu? Essa e não vai ser a primeira vez que eu vou traçar esses paralelos, porque são paralelos entre a Alemanha e esse país aí que fala português, são assustadores os paralelos. Só que eles já deixaram essa história lá para trás, né? A gente está entrando nela agora. Ai, que bom, adoro. Ok? Beleza? Então, nesse cenário do final da guerra, você tem um grande vencedor, Estados Unidos da América, grande vencedor mesmo, né? Você vai pegar a Emily, sei lá, vai fazer uma fábrica de tampa de garrafa. A Emily vai se dar muito bem. A Emily vai vender muito, muito mesmo. Só que a contrapartida você vai ter uma Alemanha muito ferrada no fundo do poço. Outro detalhe que eu sempre esqueço de falar, só que agora eu lembrei. A gente analisando os mapas da Alemanha com a guerra, né, com o surgimento da Alemanha e com o crescimento econômico da Alemanha, a Alemanha foi trazendo mais territórios para si, com a guerra também, ok? A Alemanha foi crescendo de tamanho. Com o final da guerra e a Alemanha sendo considerada culpada, o que aconteceu com o território da Alemanha? Diminuiu. E aí a Alemanha perdeu territórios para a Tchecoslováquia e para a Polônia. Quais foram os últimos lugares que a Alemanha invadiu antes do mundo começar a Segunda Guerra Mundial? Olha que coincidência. Tchecoslováquia e Polônia. Você está vendo como as guerras elas começam a se amarrar? E tem um detalhe que é muito interessante, que tem pesquisador que acaba juntando, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra como uma grande guerra só, com um intervalo de 20 anos entre elas. Porque, de fato, a, a, os desejos, né, que os países querem são muito parecidos em ambos conflitos, ok? Bom, a guerra acabou, certo? Então, a partir de agora, a gente vai dividir nossos estudos. A gente já está acabando o livro 1, tá? Mais 2 aulas, se tudo der certo, eu acabo. Uma aula vai ser para os Estados Unidos e a outra aula vai ser para a Alemanha. Hoje eu já dei a introdução dessas 2 aulas, certo? Então, semana que vem a gente mata isso bonitinho, ok? Tranquilinho?